Bom dia, meu amigo Palumbo. Eu queria saber qual é a treta agora e qual é o pulo do gato que esses ônibus querendo mais 220 ônibus circulando. E o que é que vocês estão fazendo na Câmara a esse respeito? Bom dia, Palumbo. Bom dia, Datena. Sempre um prazer falar com vocês, com os ouvintes da Rádio Bandeirantes. É mais uma treta mesmo. Você resumiu bem, eu estava ouvindo atentamente seus comentários, e é isso daí. Eles podem colocar mais ônibus, tirar ônibus, que vai continuar sempre a mesma porcaria. Porque a intenção mesmo é gerar lucro para essas empresas que já são bilionárias, gerar mais... Pô, parece que a cidade de São Paulo trabalha para a companhia de ônibus. Parece que São Paulo inteiro trabalha para a companhia de ônibus. Parece que nós temos o terceiro maior orçamento da União para trabalhar para a empresa de ônibus. Se você não sabe, uma dessas empresas de ônibus, ela montou a Gol. Não é? A mesma família montou a Gol. Entendeu? Tomando o dinheiro do passageiro aqui em São Paulo, tomando dinheiro, cobrando preços altíssimos e tal. E ela montou a Gol, companhia aérea. Então, eles alegam sempre que estão no vermelho e estão expandindo cada vez mais frotas em todos os lugares do Brasil. É engraçado que eles falam que estão sempre no vermelho, mas nunca deixam de chupar a manga, né? Eles nunca param de roer o osso, né? Tá no prejuízo. Eu nunca vi, né? Sempre reclamam que está no prejuízo, porque eles vão lá, chora e a prefeitura vem com subsídios. Na pandemia, o povo ficou aglomerado. De quase 5 bi. Você viu, você mostrou. E agora a mesma coisa. E agora, como é que tá? E agora, tem necessidade? Não, mas tem necessidade de 220 ônibus a mais na cidade de São Paulo? Datena, eles precisam colocar esses ônibus na rua e não fazer maracutaia. Essa que é a verdade. Não fazer maracutaia. A verdade é essa. Não adianta você colocar ônibus como se ele tivesse ido para a rua, mas ele não vai. Ele não vai para a rua. Eles colocam como se tivesse ido para a rua, mas não foi para a rua. E aí, ao invés de colocar 5 ônibus numa linha, eles colocam 4, colocam 3. E depois manda uma conta como se fosse 5. Eles acham que a gente não percebe. Ah, mas por que você não faz nada? Porque os vereadores que batem nisso são a minoria. Então a gente também fica amarrado. Aí cabe também a gente cobrar, vocês cobrarem da imprensa, porque nós somos a minoria. E você tem que lembrar também... Não, eu cobro todo dia. Lembrar também, eu cobro todo dia. Agora, uma lógica... Espera um pouquinho, Palumbo. Espera um pouquinho que eu quero te ajudar. Primeiro que eu cobro pra caramba. Eu bato nessas empresas de ônibus há muito tempo, não é de hoje. Ajuda muito. Há mais de 20 anos. Agora, não ajudo nada, porque está cada vez mais recebendo dinheiro. Agora, a lógica seria que durante a pandemia, esses caras colocassem mais ônibus para trafegar, para evitar que os ônibus ficassem lotados e que morressem cobradores, motoristas, e que as pessoas se contaminassem ainda mais. Aí reduziu-se a frota para 70%, que na verdade não foi. Acho que rodou só metade da frota, porque os ônibus estavam completamente lotados. Há uma dúvida, que eles provocam essa dúvida. Eu acho que eles recebem por passageiro e não por quilômetro rodado. Esse é o grande detalhe. Existe a dúvida, acho que o Mamãe Falei disse aqui que eles recebem por passageiro. Não sei se foi o Mamãe Falei, alguém falou. Então, quanto mais ônibus lotado para eles, melhor. Entendeu? Agora, os caras estão alegando que precisa de mais ônibus porque a demanda caiu. Isso é uma piada. Agora, esse negócio que o Palumbo falou acontece em todo lugar da prefeitura. E não é só dessa, não, de há muito tempo. Tem rua que consta como asfaltada em São Paulo que nunca viu um pedacinho de asfalto. Tem rua que consta iluminada, como aqui em São Paulo, da perifa principalmente, que nunca viu uma luz. Né? Esse é o grande detalhe. Então, a chamada ação fantasma. Aí querem, vão botar 220 ônibus a mais na rua. Ninguém vai contar, eles vão receber e continuar com o mesmo serviço precário e lamentável que nós temos. É isso? É isso, Datena. E você falou bem. Ninguém vai olhar, não vai dar para contar e fica por isso mesmo. Você quer ver outra coisa? As subprefeituras de São Paulo, eles falam que executaram o serviço, coloca lá como executado, e não executaram porcaria nenhuma. E aí, quando a gente vai dessa marretada, o Palumbo ele é zica, o Palumbo é briguento. Não, eu estou vendo que não está executado o serviço e está lá constando na subprefeitura que está executado. E eu vou cobrar, a minha função é essa, eu fui eleito para cobrar.
e não para ficar sentado fazendo tudo que o prefeito, que o secretário quer, ou olhando o que está... Outra coisa, Datena, que está faltando, e você já bateu isso diversas vezes, muitas vezes, Datena, as pessoas que dependem de remédio de alto custo não estão conseguindo, Datena. Elas estão morrendo. Ontem eu falei com 2 pessoas, uma saindo da igreja, já faz e a anos. outra na Zona Leste. Eles não estão recebendo medicação de alto custo. As pessoas estão morrendo. Agora, a prefeitura tem dinheiro pra caramba. Não deve estar recebendo nem de alto custo e nem de baixo custo. Que é baixo em termos, né? Insulina, por exemplo. Você tem insulina? Tem insulina? Tem insulina nos postos de saúde? Ontem eu estava com um diabético, ele me procurou logo após a saída da igreja, na Zona Leste. Ele falou assim, pelo amor de Deus. Ele até falou do seu nome, eu sou fã do Datena, eu assisto ele, manda para ele. Não estão dando meu remédio para pressão. Eu tenho diabetes. Ele esticou a perna. Eu até gravei um vídeo com ele, ele esticou a perna toda manchada. Então, a situação da população é essa. E não adianta falar que eu estou mentindo, que eu estou inventando, porque as pessoas me procuram, muito por causa do seu programa também. Eu fiquei conhecido por causa do seu programa, mas as pessoas me procuram para relatar problemas que não estão conseguindo remédio de pressão, insulina, não estão conseguindo fralda. Uma senhora de 92 anos não consegue fralda, Datena. E aí eles vêm falar que está bem, agora eles querem fazer agora dinheiro para a empresa de ônibus tem, né? Mas sabe por que não tem remédio de... Sabe por que não tem remédio de alto custo, de baixo custo? Porque os caras gastam tudo com empresa de ônibus. É o fim do mundo. E outra coisa, no momento em que prestaram péssimo serviço à população durante a pandemia, contaminando gente pra caramba, com menos ônibus rodando, e os caras empurrando gente para dentro do transporte coletivo, né? Eu não vou nem dizer que o correto seria todo mundo andar sentado e com cinto de segurança. Mas isso no Brasil é utopia, entendeu? Não vou nem dizer isso, mas o ônibus com mínimo de distanciamento durante a pandemia, do auge da pandemia, um ônibus com mínimo de distanciamento durante esse período terrível em que morreram motoristas e cobradores e muita gente se contaminou, trem e metrô a mesma coisa. Foi quando andou mais lotado. O Dória até tentou, durante um mês, botar a frota a 100%. Né? O secretário, na época, disse assim, olha, a Datena, para mim, vai ser 100% da frota e acabou, e não tem negócio. É isso mesmo e acabou. Bastou vir a conta de 1 bi, que a CPTM estava levando ferro, e o metrô, aí imediatamente reduziram a frota de trem e de metrô, alegando que tinha que vacinar os operadores de trem, os operadores de metrô, e nem tinham pensado nisso lá atrás. Quer dizer, é tudo questão de negócio. E é só no nosso que o povo se ferra cada vez mais. Eu não entendo qual é a relação que essas empresas de ônibus têm, não é só com essa prefeitura, com esses vereadores. O que é que essas empresas de ônibus têm de relação com prefeituras que mudam de ideologia, de nome, de cargo, e que, no fim, há 60 anos, as mesmas famílias dominam o transporte coletivo de São Paulo. Isso é uma loucura. E que é péssimo o transporte coletivo de São Paulo. Se fosse a coisa mais linda do mundo, você podia até admitir, é ou não é? É isso, Datena. É exatamente isso. Agora eles falam que está dando prejuízo, mas não larga o osso, né? Eu nunca vi isso aí, né? Porque o empresário, geralmente, quando ele está no prejuízo, ele fecha a empresa e vai fazer outra coisa, né? Ele não fica no vermelho, né? Mas como tem a prefeitura, que é uma grande mãe, né? É uma grande mãe, vai lá e subsídio atrás de subsídio e não faz uma fiscalização efetiva, é só perguntar para qualquer pessoa que usa o transporte público. Eu te dou o telefone da minha secretária lá do lar, a dona Neide. Ela levanta 4 horas da manhã, pega o ônibus 5h30 e ela fala que vem como uma latinha, vem como uma sardinha dentro de uma latinha. Ela fala isso todas as vezes para mim. Inclusive, na pandemia, esta senhora, a dona Neide, que eu sou fã, falou, pelo amor de Deus, eu quero trabalhar. Eu falei, não, dona Neide, fica em casa que eu vou pagar a senhora. Falou, não é justo. E estava lá, pegando o ônibus, lotado, super lotado. Se arriscando. Se você conversar com ela agora, ela vai falar a mesma coisa para você. Bom, eu vou pedir para a TV fazer uma matéria sobre isso. Inclusive, a Débora deve estar ouvindo e te entrevistar para hoje à tarde. Palombo, de qualquer forma, muito obrigado e parabéns pela sua postura aí, defendendo o cidadão paulistano e paulista de uma forma geral. Abraço grande, Palombo, bom dia. Abraço. Olha,